Ao som dessa harmonização, cá estamos nós mais uma vez, em derredor do Consolador prometido, para aprender e agradecer. Bendito és tu, Deus, pois nos permitiste a vida, o dom da reencarnação, a oportunidade de aqui estarmos novamente ladeados dos guias espirituais que nos orientam. Bendito és tu, pois permite-nos esta casa e os orientadores para que nos acolherem. Bendito é nosso Mestre Jesus, que nos enviou o Consolador prometido, nos deixou mensagens e para nós são a luz, o caminho e a verdade a seguir. Bendito sejam os Espíritos da codificação, enviados por Jesus, que nos trouxeram orientação por 1000 vozes e conosco até o final dos tempos. Benditos os trabalhadores, que vieram logo depois, descortinando por e com histórias, com mensagens, com luz, para nos confortarem, nos conduzirem e nos levantarem nos momentos de aflição. Bendito este momento que aqui nos reúne. Rogamos a Ti, Pai amado, que abençoa cada um daqueles aqui presentes, encarnados e desencarnados, oferecendo o seu trabalho e também sorvendo as suas bênçãos. Ilumina nosso palestrante da noite, da tarde, permitindo a ela que assim traga a todos nós os ensinamentos que cada um de nós necessita e precisa ouvir. Abençoa os trabalhadores da Câmara de Paz, encarnados e desencarnados, para que possam operar as bênçãos que nosso Jesus assim nos permite e concede. A todos os trabalhadores dessa casa, pedimos a sua bênção e que nos permita uma tarde de luz, paz e realizações. Que assim seja. Assim seja. Boa tarde a todos, sejamos todos muito bem-vindos nessa tarde. Todos nós ficamos muito felizes de poder acolher a cada um de vocês, se sintam abraçados a cada um no seu lugar. Essa casa ela é nossa, ela é de cada um de nós. Ela tem essa energia própria de acolhimento, de nos fazer sentir como uma extensão de nosso lar. Então, que cada um de vocês possam sentir esse abraço, não só meu, mas da espiritualidade que já nos envolve desde o momento em que nós entramos aqui. Então, quero parabenizar vocês que numa tarde de sábado, no movimento de autocuidado, de amor próprio, vieram até aqui para poder cuidar um pouquinho de vocês e poder estender esse cuidado, né, àqueles que nós amamos. Então, fico muito feliz e parabéns para vocês. Hoje nós temos a oportunidade de ouvir nossa irmã Vânia. Ela estará um tempo aqui conosco, conversando e trazendo um pouco do Evangelho para nós. Vânia, fique à vontade. Obrigado. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um dos princípios mais falados, pregados dentro da doutrina espírita. Inclusive se tornou um lema do espiritismo: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação, conforme nos apresenta Allan Kardec. E qual o verdadeiro sentido de salvação quando nós falamos salvação? Que salvação é essa?
Salvação de quê? Então nós ficamos assim pensando, seria uma recompensa futura? Seria o céu ou o inferno? Seria um julgamento após o nosso desencarne? Mas, segundo o Espiritismo, salvação significa algo muito mais profundo. A salvação da doutrina espírita é a libertação interior. E é a libertação, por que é? A libertação do egoísmo, do orgulho e da indiferença. Ó, gente, se a minha voz falhar, porque eu estou sarando uma gripe, aí está meio complicada a garganta. E como que nós alcançamos, segundo a doutrina espírita, como que nós alcançamos essa libertação? Pela prática da caridade. Kardec, ele perguntou aos espíritos qual o verdadeiro sentido da caridade, tal como entendia Jesus. E Kardec obtém a seguinte resposta: 3 coisas: bondade para com todos, indulgência para com os defeitos e imperfeições dos outros e perdão. Então, segundo Jesus, a caridade é algo bem mais interna do que externa. E por que o Espiritismo divulga o princípio fora da caridade não há salvação? Isso é Kardec também que responde. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala o seguinte: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. E desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela abrange todas as outras. Então isso é muito importante. A caridade, ela vai abranger todas as outras virtudes. A humildade, a brandura, benevolência, indulgência, justiça. E porque ela é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Eu trouxe aqui para a gente compreender melhor, profundamente esse princípio, a gente vai se apoiar em uma das mais belas lições do Evangelho, que é a parábola do bom samaritano. Jesus, ele é para nós a porta e a doutrina espírita é a chave. Então, hoje em dia, através da ciência espírita, da doutrina espírita, nós podemos compreender determinados ensinamentos de Jesus que antes não era possível. Então nós vamos fazer um estudo da parábola do bom samaritano. Então essa parábola, ela está lá registrada no Evangelho de Lucas. E foi contada por Jesus em resposta a uma pergunta: quem é o meu próximo? Então nós vamos ver aqui o relato da história. Certa ocasião, um certo doutor da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus perguntou a ele: o que está escrito na lei? Como lês? E ele respondendo disse: amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isso e viverás.
Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse para ele, contou a parábola do bom samaritano. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancaram, e se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, que vendo o homem ferido, passou ao largo, desviou-se e foi embora. E de igual modo também um levita, que chegando àquele lugar, também desviou-se e passou de largo. Mas certo samaritano, que era considerado um homem de má vida, inimigo dos judeus, ele que veio viajando por esse mesmo caminho, veio até o homem ferido e, vendo-o, foi movido de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Ele deixou aquele homem ferido na estalagem, e partindo no outro dia, ele tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. E Jesus pergunta: qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? O doutor da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então disse Jesus: vai e faze tu mesmo. Essa parábola, ela representa claramente 3 estágios da evolução espiritual. É muito mais do que uma lição moral. Ela pode ser considerada um mapa evolutivo da consciência humana. Jesus, ele responde a pergunta: quem é meu próximo? Não com teoria. Ele conta uma história de vida prática, com experiência viva, mostrando como que o espírito amadurece ao longo de suas múltiplas jornadas. Então, analisando desse ponto de vista da doutrina espírita, que vai explicando, esclarecendo isso para nós vamos fazer uma análise. De Jerusalém para Jericó, como diz o goiano, é morro abaixo. Então, Jerusalém é um lugar bem mais alto que Jericó. Então, o homem que desce de Jerusalém para Jericó, ele simboliza o espírito encarnado, que sai de uma posição mais elevada para mergulhar no mundo material, sujeito às provas, quedas e sofrimentos. E o homem ferido? O homem ferido é o espírito em provas e expiações. Ser assaltado e deixado quase morto representa as dores morais, os erros do passado, as consequências das escolhas mal conduzidas e as provas necessárias ao reajuste espiritual. Então, esse homem ferido é qualquer um de nós. Segundo a visão espírita, ninguém sofre ao acaso. O homem ferido é qualquer um de nós, em algum ponto
da caminhada evolutiva. Então, nós vamos ter aqui também o sacerdote levita. O sacerdote e o levita, eles representam o conhecimento sem transformação moral. Eles simbolizam a religião formal, aparência de moralidade, conhecimento intelectual sem prática. São espíritos que já possuem informação, mas ainda não transformaram o coração. Eles representam o espírito que sabe o que é certo, mas ainda não tem empatia o suficiente para agir. Então, do ponto de vista evolutivo, ele simboliza a fé sem obras, o orgulho espiritual, a moral apenas exterior e a dificuldade de sair de si para servir. Em segundo lugar, já um segundo nível, nós temos o samaritano. O samaritano é o espírito que ama acima das convenções. Ele representa o espírito que já avançou moralmente. Ele não pergunta quem é, de onde vem, se merece. Ele simplesmente ama e age. Espiritualmente, ele representa o espírito que já desenvolveu a empatia verdadeira. Não age por obrigação. É quem já compreendeu a lei de fraternidade universal. Ele demonstrou que já havia superado barreiras de preconceito, orgulho e indiferença. Ele era considerado inimigo dos judeus. E ali o homem ficou ferido, sem roupa, não sabia nem quem era. Se era judeu, o que era. Ele foi lá e ajudou. Então ele já ultrapassou essa fase. O samaritano é o espírito que começa a viver a lei de amor, saindo das fases do egoísmo e do orgulho. E um terceiro ponto, cuidado contínuo. A caridade como compromisso evolutivo. O samaritano, ele não apenas socorreu, ele trata as feridas, conduz à hospedaria, paga as despesas e promete voltar. Por quê? Ele tem um compromisso com o bem, com a lei de Deus. Então, essa figura que Jesus fez, que ele prometeu ao homem da estalagem que iria voltar, simboliza que ele já tem um compromisso com o bem. Ele voltaria para ver como que estava o andamento daquela situação. A caridade, ela não é um impulso momentâneo, mas um compromisso com o bem. Porque a caridade é o que emana da pessoa. É igual um forno ligado. A gente liga o forno, à medida que esse forno ele vai aquecendo, ele esquenta tudo que está ao redor. Então, a pessoa que já vivencia esse tipo de caridade, ela aquece tudo ao redor. E aí Jesus, quando ele fala, vai e faze tu mesmo, Jesus está enunciando a lei do progresso. Então, ao final, Jesus pergunta, quem era o próximo? Qual destes foi o próximo? Jesus perguntou para o doutor da lei. Na sua opinião, qual destes foi o próximo? Então, o próximo, ele não foi escolhido.
ele se fez. Então, o próximo ele não é escolhido. Ele tem que ir lá e fazer. Então, a gente pergunta, qual destes três se fez o próximo daquele homem ferido? Do ponto de vista reencarnacionista, cada encontro é uma oportunidade de crescimento. Cada dor alheia é um convite ao amor. E cada gesto de caridade acelera a nossa evolução. Então nós podemos concluir, ou o Espiritismo nos orienta e nos ensina que a parábola do bom samaritano é um roteiro evolutivo e nos mostra 3 estágios da evolução espiritual. Primeiro, que é conhecer o bem, que simboliza aqui na história de Jesus, é o sacerdote e o levita. E sentir o bem, que é já o nível evolutivo do samaritano. E viver o bem é a constância, agir na constância. Não é um ato, uma atitude esporádica, hoje, depois daqui uns tempos, e fica aquela coisa assim, sem muita constância, sem muito compromisso. Então a frase, fora da caridade não há salvação, na fala de salvação no sentido de privilégio ou recompensa futura, ela fala de evolução espiritual. Então, perguntando novamente, o que significa salvação no entendimento do Espiritismo? Segundo a doutrina espírita, ninguém é condenado eternamente. Todos evoluem. O sacerdote e o levita, eles estavam num nível de evolução. Com o passar do tempo, eles iam evoluir e um dia chegaria o estágio do bom samaritano. Portanto, salvação não é exclusividade religiosa. O que significa isso? Religião não salva ninguém. O que salva é a atitude diante dos conhecimentos adquiridos. E o resultado é o que é o natural, é a transformação moral. Jesus, ele não veio ao mundo, ele não veio aqui na Terra para fundar o cristianismo. Ele veio para mudar o padrão moral da Terra. Tanto que os ensinamentos que ele foi deixando naquela época foram tão revolucionários que ele acabou numa cruz. Então a gente tem que pensar, né? Como que o padrão moral de uma sociedade é uma coisa tão forte, mas só muda se cada um de nós individualmente formos nos mudando. E todo mundo diz, né, que ninguém muda ninguém, só a pessoa muda a si própria. Mas mesmo assim, segundo Joana de Ângeles, a pessoa só muda quando aquele problema que ela tem está incomodando muito. Aí ela percebe o quanto aquilo faz ela sofrer. Só aí ela vai mudar. Então, no entendimento espírita, ninguém é condenado eternamente. Portanto, a salvação não é exclusividade religiosa. E a parábola do bom samaritano ensina que não é o rótulo religioso que nos eleva, não é a posição social, não é o discurso, é a atitude diante da dor do outro. E Jesus encerra a parábola dizendo: vai,
vai e faz tu mesmo. Então, isso não é um convite, é uma orientação evolutiva. Ou seja, a caridade é o caminho inevitável da evolução espiritual. A grande pergunta para nós é: quem é? A grande pergunta para nós não é quem é o meu próximo, mas sim, eu tenho sido próximo, o próximo de quem? No cotidiano, na nossa vida diária, é claro que Jesus, quando ele contou essa história, ele não estava dizendo para as pessoas saírem por aí pegando qualquer um das estradas, principalmente hoje em dia, no mundo em que a gente vive, de muito perigo a cada esquina. Ele não quis dizer isso. Mas, no nosso cotidiano, a caridade, ela se manifesta em gestos simples, como ouvir com paciência. Vocês já observaram tanto que é difícil ouvir com paciência quem tem idoso em casa, que conta a mesma história 10 vezes por dia. E as pessoas, a gente às vezes vira as costas para não ouvir. Aí está uma oportunidade de caridade. Evitar julgamentos, perdoar, ajudar discretamente. Tem gente que quando vai ajudar, conta para todo mundo, chama a televisão, conta para a família inteira: olha, eu fui lá e fiz isso pelo fulano. A ajuda, para ela ser caridade, ela tem que ser discreta, de preferência que ninguém saiba, para não humilhar aquele que recebeu. Porque amanhã nós poderemos estar numa posição também inversa, na posição daquele que precisa receber a ajuda. Porque nossa vida, ela muda de minuto a minuto, de circunstância a circunstância, porque a vida, ela é feita de circunstâncias que vão se sucedendo. Respeitar o sofrimento alheio. Hoje em dia é muito normal a gente ver nas redes sociais, a pessoa está sofrendo, caiu no asfalto, foi acidentada, está sendo agredida, junta aquele tanto de gente, não para ajudar, mas para filmar e postar. Oferecer uma palavra de conforto, de consolo. Ouvir alguém que sofre, não humilhar. Evitar julgamentos precipitados. Às vezes nós vemos uma pessoa que está melhorando de vida, não sabe nem assim o sofrimento, a luta que foi da pessoa trabalhando, no dia a dia para chegar naquela situação. Só vê às vezes o resultado da pessoa melhorando de vida e falar lá, traficando de droga. Isso é droga. Investigue para ver se não é. Isso é lavagem de dinheiro. Então a gente não julga as pessoas pelo merecimento do trabalho dela. Oferecer uma palavra de paz. Você chega num ambiente muito carregado, de muito sofrimento. Às vezes a pessoa chega e fala assim: não, mas eu tenho uma doença muito pior que essa. Eu passei por isso e conheço fulano que passa por... Não. A gente tem que chegar na qualidade daquele que leva uma palavra de paz. Vai dar tudo certo. Confia. Nós vamos lutar. Então é caridade, esse tipo de caridade que a gente falou aqui, essa listinha, é uma qualidade, ela é difícil porque ela exige reforma íntima. Então não é necessário esperar grandes oportunidades.
a vida já nos oferece pequenas tarefas de amor todos os dias. Portanto, Jesus nos ensina que a forma como nós tratamos as pessoas diz muito sobre nós mesmos. Então, para a gente resumir, né? Se a gente pudesse resumir num pensamento a parábola do bom samaritano, é que a forma que nós tratamos as pessoas diz muito sobre nós mesmos. Então, o outro é um bom espelho. Então, sejamos luz na vida das pessoas. Contando apenas uma historinha para ilustrar, o Chico estava com o pessoal naquela fila de distribuição de cestas básicas, e aquele tanto de gente, como era comum juntar, né, aquela multidão, e aí chegou uma senhora xingando palavrão, maldizendo, reclamando. E a gente vê muito isso, a pessoa recebe ali aquela cesta básica, quando ela abre, ela começa a reclamar. Olha aqui, esse arroz quebrado, esse feijão bichado, e já vai reclamando. Quer dizer, para a pessoa que está ali trabalhando naquela distribuição, isso dói assim por dentro, né? Então, ela chegou o tempo todo reclamando na fila, reclamava da fila e xingava todo mundo ao redor. E aí, quando chegou, o Chico separou 2 sacolas para ela. Para todo mundo, estava recebendo uma. Para ela, ele deu 2. Aí, quando ela saiu, todo mundo foi perguntar para o Chico: Chico, mas que preferência é essa? Todo mundo recebeu só uma? E para ela você deu 2. Aí o Chico falou assim: mas é porque ela, além dos bens materiais, ela está muito necessitada de um bem espiritual. A necessidade dela está muito além do puro alimento material. Ela está precisando do alimento espiritual. Então, com essas atitudes simples, a pessoa começa a abrandar um pouco. Porque eu, assim, nunca passei fome, mas eu acredito que passar fome, o espírito precisa ser muito forte para não perder a dignidade e cair na revolta. Então, é essa conversa que eu trouxe hoje para vocês, na explicação dentro da doutrina espírita. E para que a gente seja luz, essa palavra ser luz vai mais ela é dentro da doutrina espírita, ela tem uma explicação científica. Porque tudo que nós fazemos de bom e de ruim fica gravado em nosso perispírito. E isso dá uma determinada vibração ao nosso perispírito para cima ou para baixo. Para baixo escurece, para cima clareia. Então, se a gente falar: mas eu queria saber se quem faz muita caridade, ajuda muitas pessoas e faz só o bem, tem alguma chance de ir para o nosso lar? Então, o fato da gente ir para o nosso lar, não é Deus, não é Jesus que escolhe, são as nossas atitudes. Através das nossas atitudes, que vão sendo gravadas no nosso perispírito e vai criando no nosso perispírito uma coisa que a física chama de densidade específica.
Quanto mais leve seu perispírito, mais você tem facilidade de subir. Então, nosso perispírito, quanto mais refinado, melhor, porque o nosso perispírito é que é a senha para nós acessarmos planos espirituais mais elevados ou planos espirituais menos elevados. Tenham todos uma boa tarde. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Agradeço a irmã pelo seu carinho conosco. Deus abençoe vocês por esse trabalho. Obrigada. A mediunidade, ela é algo que aquele que a possui precisa se desvencilhar dela da melhor forma possível. E é só pelo trabalho, e é só pela caridade também. Verdade. Né? Duas coisas me chamaram a atenção na fala dela. A primeira delas é que a nossa salvação está ao alcance de todos nós. Nós, né, somos os protagonistas da nossa salvação. Ninguém vai nos salvar. Nós temos que ser capazes de promover a nossa salvação pelas nossas ações. Então, que a gente tenha consciência disso e que paute a nossa vida nesse sentido. Uma frase que eu ouvi há algum tempo, que até de um pastor evangélico, que ele me estava me parabenizando pelo aniversário, eu não esqueci nunca, já tem muito tempo isso. Mas ele falou, a frase não é dele também, ele repetiu a frase, né? Ele falou: quando você nasceu, todos sorriram e você chorou. Mas cuida da sua vida, para quando você nos deixar, todos chorem, mas você siga em frente feliz e sorrindo, satisfeito, com a consciência tranquila do dever cumprido, né? Daqueles que fizeram o que se esperava que ele realmente fizesse. Então, que a fala da nossa irmã toque os nossos corações, que desperte em nós o desejo de servir, o desejo de fazer caridade. Deus nos abençoe a todos nessa oportunidade, abençoe a nossa irmã,